Abaixo dos 120, 80 é o aconselhável. Entre os 120 e os 139 de sistólica e os 80 e os 89 de diastólica é o normal alto. Pronto, damos esse desconto. A partir daí é a hipertensão. E tem que ser tratada, porque está associada a lesões de órgão alto, nomeadamente retinopatia, doença cardiovascular, cerebrovascular, doença renal, etc. A hipotensão também é grave, porque a hipotensão não se fala tanto, mas a hipotensão, se nós temos tensões muito baixas, eu gostava de dizer, os órgãos são mal profundidos, portanto, isto também está associado a situações em última instância ao choque e à morte. Não há valores de tensão arterial baixos, portanto, um limite inferior bem definidos, porque isso depende de pessoa para pessoa. Enquanto que há pessoas que, por exemplo, que se dão bem, sobretudo as mulheres, normalmente mais baixas, estatura mais baixa, com uma pressão arterial baixinha, portanto, e andam muito bem, portanto, não têm sintomas, não há problemas. Há outras pessoas em que valores muito baixos de pressão arterial estão associados a desmaios, taxímetros, etc. Esta imagem, portanto, é para mostrar um conceito que eu não sei se vocês sabem, mas o coração, portanto, a contração mecânica do coração, está dependente de um sistema elétrico. Este sistema elétrico é um sistema que faz a distribuição, portanto, de um estímulo a todo o coração. Ou seja, o coração, como vocês veem ali ao lado, na imagem do lado direito, ele não contrai porque lhe apetece. Ele contrai porque existe um estímulo, uma cadência própria, portanto, que permite que o estímulo seja distribuído a todo o coração. Esse estímulo começa ali no nó sinusal, que é uma estruturazinha que está localizada aqui, na aurícula direita, próximo da veia cava superior, e que é uma espécie, é o que se chama pacemaker sinusal. Portanto, ele distribui esse estímulo, começa aí nesse local, passa por aqueles feixes ali, faz a distribuição do estímulo toda a aurícula esquerda e a aurícula direita, que contraem praticamente em simultâneo, como vocês veem na imagem, e depois o estímulo passa, converge todo para aquela estrutura que é o nó auriculoventricular, aqui embaixo, aqui embaixo, passa por aqui e depois é distribuído aos ventrículos. E, portanto, nós temos as aurículas a contraírem praticamente em simultâneo, o estímulo passa para os ventrículos contraem em simultâneo. Aqui do lado direito tem uma imagem, um gráfico que pretende demonstrar como é que ocorre a despolarização, acho que é um conceito que vocês conhecem, a despolarização das células cardíacas, tal como existe nos neurónios, portanto, também despolarizam e transmitem potencialização para que haja comunicação interneurónios. Aqui ocorre a mesma coisa, para que haja despolarização das aurículas e dos ventrículos, que é músculo cardíaco, também ocorre, é muito semelhante, embora o gráfico tenha ali um platô que distingue das células neuronais. E eu falei disto, não é para tornar isto mais complexo, mas é por causa deste exame. O eletrocardiograma, que todos vocês conhecem, é um exame que serve exatamente para avaliar potenciais elétricos. O próprio nome o diz. Eletricidade, não é elétrico. Portanto, e normalmente o que nós vemos, portanto, no eletrocardiograma, temos ali aquele caso, é a existência, portanto, de várias derivações, vários elétrons colocados em posições definidas, portanto, estão definidas assim, portanto, D1, D2, D3, são definições próprias, e depois permite-nos saber, obtemos um registro, um traçado, que nos permite inferir se há alterações do ritmo. Portanto, este ritmo, se a alteração do sistema elétrico, o ritmo vai estar alterado, e podemos ter arritmias. E temos outras alterações. Até os infartos a gente consegue ver por um ECG. E saber, inclusivamente, em que posição, se é na parede anterior, se é na parede inferior do coração, é que o infarto está a ocorrer. Portanto, o eletrocardiograma é um exame muito informativo. E extremamente barato. Pronto, agora vou-vos falar, portanto, então, de duas patologias centrais aqui neste trabalho, que é a síncope, portanto, o desmaio, porque está associado a uma perda do estado de consciência, que é uma coisa comum à morte súbita cardíaca. Portanto, importa saber, na abordagem onde o doente perdeu o estado de consciência, se efetivamente é uma situação ligeira como esta, banal, que acontece todos os dias, ou uma situação grave como a morte súbita cardíaca. No caso da síncope, portanto, vocês todos já viram certamente pessoas a desmaiar e sabem como é que é. Portanto, há uma perda autolimitada do estado de consciência, ou seja, o indivíduo perde a consciência, com perda de tónus postural e, portanto, cai, e isto, passado uns tempos, portanto, recupera a consciência em 2, 3 minutos. Este início, portanto, o início da síncope é relativamente rápido e está normalmente precedido por sintomas prodrómicos, ou seja, premonitórios. A pessoa começa-se a sentir mal, começa-se a sentir nauseada, com uma visão que começa a ser túnel, portanto, em túnel, a desaparecer progressivamente. Exatamente, os suores. E, portanto, a pessoa sente-se mal e cai. Perde a consciência. Se a pessoa tiver tempo e se souber que estes sintomas são premonitórios e que se não fizer nada, se vai seguir assim, ela pode, eventualmente, precaver-se e pode sentar-se ou deitar-se, como mais aconselhado,
e evita assim, consegue abortar completamente assim. Estas são as escalas de 5, não me vou estender disto, mas a mais comum é a neuromediada, que é, portanto, tem um reflexo vasovagal, e a causa mais comum é aquela 5 banal. Imaginemos, por exemplo, uma situação de um indivíduo que está ali no Norte Shopping, por exemplo, na FNAC, num ambiente fechado, quente, a fim de semana cheio de gente, se calhar até nem almoçou, portanto, há uma série de variáveis. Isto tudo, portanto, predispõe isto. Até, por exemplo, situações como um mal-estar abdominal, cólicas abdominais, pessoas com diarreias, portanto, pessoas que se sentem mal, assim, portanto, com um sentimento visceral, portanto, mesmo assim, pode predispor ao aparecimento de 5. Portanto, cai, recupera a consciência passado 2, 3 minutos e fica bem, não há problema. Mas há outras causas. A ortostática, por exemplo, que é mais comum nos idosos, arritmias cardíacas também podem predispor a 5, entre outras causas. A morte súbita cardíaca está muito ligada a este conceito também de paragem cardíaca súbita. Basicamente, elas não se distinguem muito. Podemos ser, portanto, muito picuinhas e tentar distinguir isto no fundo é um jogo de palavras. A paragem cardíaca súbita refere-se estritamente ao facto de haver uma paragem da função cardiorrespiratória que pode ser revertida ou não. Se for revertida, portanto, fica por ser uma paragem cardíaca súbita. Se for portanto, revertida, e se conseguir, portanto, com eficácia revertê-la, portanto, a pessoa recupera a consciência, portanto, fica aí, exatamente, estava a trocar. Se não for revertida, a pessoa, portanto, entra num episódio, portanto, morte súbita cardíaca. Normalmente, por convenção, a gente não faz estas distinções, porque isto acabaria por ser muito complexo, então chama tudo de morte súbita cardíaca. Quer seja revertida ou não seja revertida. E, efetivamente, a pessoa, naquele momento, está morta. Se a gente não intervir, ela morre. Praticamente é muito raro os casos em que a pessoa reverte. É um milagre. Mas no caso dos casos em que reverte com a ajuda, portanto, com os desfibriladores, exatamente, com essas manobras de suporte básico e avançado de vida, nesse caso, ela reverte. Portanto, podemos ficar, também nos chamamos isso de morte súbita cardíaca. As pessoas que sobrevivem contam-nos que sentiram dor torácica, palpitações, falta de ar e um cansaço muito intenso. Mas isto, pronto, são sintomas muito vagos que não nos ajudam em nada, porque a pessoa, quando cai, não fala connosco, não é? É verdade. Pronto, a realidade portuguesa é, normalmente, por ano, estão descritos cerca de 10 mil casos, portanto, isto não é tão raro assim, e cerca de, portanto, e há cerca de 20 e tal casos por dia. O INEM, portanto, e o tratamento hospitalar não chegam, porque se a comunidade não, portanto, acatar alguma responsabilidade, porque isto também é uma responsabilidade da comunidade. Todos nós gostaríamos de uma situação destas, de ser atendidos por alguém, não é? E nos pudesse ajudar numa situação semelhante a esta. Mas se a comunidade, portanto, não se interessar por isto, o INEM, portanto, que é o Serviço de Emergência,